Olá, eu sou Lívia, conselheira da Casa Despertar, hoje na unidade feminina, e eu estou aqui hoje para a gente falar sobre relações abusivas, de acordo com o Agosto Lilás, um mês de prevenção contra a violência da mulher, né, que as mulheres sofrem. Para começar, a maioria das pessoas não sabe muitas vezes quando está numa relação abusiva, né? Isso significa que relação abusiva significa que eu estou numa relação onde há um dano causado a mim, seja físico, moral, psicológico, patrimonial e muitas vezes, às vezes até sexual, e muitas vezes eu normalizo isso. Eu não sei que eu estou vivendo uma relação abusiva, eu acredito que é a personalidade da pessoa, que isso não envolve só a violência entre companheiro e companheira, né? Marido e mulher, ou companheiro e companheira, uma relação afetiva. Na verdade, acontece no dia a dia. Pode ser uma relação abusiva no trabalho, onde eu sofro assédio moral, onde seja exigida alguma coisa de mim que eu não consiga fazer, que eu seja denegrida a minha imagem, que eu tenha uma desvalia como pessoa. Geralmente uma relação abusiva ela baixa a autoestima da pessoa que é abusada, né? O abusador muitas vezes também pode nem saber no contexto que está sendo um abusador. Ciúmes excessivos, controle financeiro, mexer no celular um do outro, que hoje em dia parece uma coisa normal, mas é uma coisa que configura uma relação abusiva, né? Como eu falei, pode ser a violência física propriamente dita, onde empurrão, beliscão, arranhão, coisas que vai ferir a integridade física ou a saúde do parceiro e da parceira, é uma violência sim, né? E, além disso, tem a violência moral, xingamentos, muitas vezes calúnia, injúria, difamação, falar pejorativamente de uma pessoa, você tá gorda, você é isso, você não sabe fazer isso, não sei para que você se esforça. Então existe também a violência psicológica, onde afeta principalmente a autoestima. E isso acontece muitas vezes quando envolvida com a violência social. O isolamento da pessoa que é abusada pelo abusador. Seus amigos não prestam, a sua família não presta, se não for eu, quem é que vai querer você? Então isso tudo afeta muito a autoestima da pessoa. E são violências silenciosas. Às vezes a física, ela só aparece quando já é uma violência já perpetuada, né? E vai do grau mais leve, a um xingamento, para um grau agressivo que chega até a morte. A gente vê os índices de feminicídios, né? A ONU Mulher traz como dado que 3 em cada 5 mulheres ou sofreram, ou sofrem, ou vão sofrer violência. Isso é um dado alarmante. Por isso que os índices de violência contra a mulher, lesão corporal contra a mulher, são muito altos, né? Existe também a violência patrimonial, onde o cônjuge, ou o namorado, ou o parceiro, ou o pai, ou a mãe, ele se apropria dos bens, do dinheiro, do salário da pessoa e dá tipo uma mesada como uma forma de controle. Sempre existe o dominado e o dominador, né, numa relação abusiva. Geralmente a vítima se coloca no lugar de ser dominado, submisso, né, inclusive financeiramente, o que muitas vezes impede que a pessoa busque até ajuda. Às vezes a mulher deixa até de trabalhar numa relação afetiva porque o homem diz que ela não precisa enquanto ela está sendo cuidada por ele. Isso culturalmente já foi muito difundido dentro da nossa sociedade e acaba sendo normalizado, né? A mulher deixar de trabalhar para cuidar dos filhos e não ter sua própria renda. Isso faz com que aumente a dependência afetiva e financeira dela dessa relação. E muitas vezes prejudica até a busca de ajuda quando se está numa relação abusiva. Existe também a violência sexual. Mesmo quando se está num relacionamento, não é obrigado a pessoa a querer ter relações sexuais com o outro. Coagir, forçar, chegar a estuprar, mesmo uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento afetivo, isso também é uma violência, né? E quando a gente chega e vê essa gama de coisas, às vezes começa no controle do celular. Deixa eu ver aqui, quem é essa pessoa? Você não vai falar com essa pessoa, vamos bloquear essas pessoas do seu convívio, você não vai mais andar com essas amigas, você não vai usar esse tipo de roupa. Sempre que fala de relação abusiva, fala de excesso. Excesso de ciúme, excesso de posse, excesso de controle, são excessos.
bem nítidos, às vezes mais sutis e outros bem mais nítidos, né? Quando chega a agressão física, já chega num ápice onde a vítima se culpa, né? Muitas vezes até dentro da própria violência sexual, quando sofre na rua, uma mulher, a primeira coisa que a sociedade pergunta é o que essa mulher estava vestindo. E isso não é relevante, não importa como a mulher se veste, mas importa que, se eu não quiser, ninguém pode tocar em mim, quanto mais fazer outras coisas, né? Beijar e outras coisas. Então, assim, quando se fala de violência, é muita coisa para se falar de violência, né? É muito profundo, é muito, às vezes, bem sutil e às vezes bastante forte, né? Fisicamente visível, gritante. E muitas vezes o que acontece? O que uma mulher precisa fazer para pedir ajuda, né? Primeiro, ter alguém de confiança para falar. Mesmo as pequenas, que ela julgue pequenas, né? Que não existe pequena violência, toda violência é violência. Então, assim, mesmo o pequeno desconforto que começa a surgir, é necessário que busque ajuda. Às vezes até de um profissional. Muitas vezes, quando essa violência vai se perpetrando, é necessário de que eu denuncie, né? Existe o telefone 180, que é de denúncia contra a violência contra a mulher, propriamente dita. E existem também as delegacias especializadas. Qualquer delegacia, se estiver acontecendo uma situação de crise de violência extrema, procure ajuda em qualquer delegacia. Existem as delegacias plantonistas que funcionam 24 horas e depois disso, se estiver acontecendo num horário em que a delegacia de defesa da mulher esteja aberta, a famosa DDM, você, por favor, se dirija a uma delegacia da mulher, onde lá será registrada a ocorrência, onde vai ser aberto inquérito, onde pode ser solicitado medidas protetivas. E, se for o caso, até encaminhado para uma casa-abrigo. Lá vão acontecer exames médico-legal, se for o caso, né, de IML, para poder ver quais são a gravidade das lesões causadas, dentre outras coisas. Mas o mais importante, quando eu me calo, essa violência ela vai aumentar como uma bola de neve e pode gerar até a morte, como a maioria dos casos que a gente vê na televisão.